Concluir. Não. Só transmitir. Está transmitindo? Então, eu acho que tá. Já tá. Então, boa noite a todos, tanto os nossos amigos presentes, como aqueles que estão nos assistindo através do Facebook, na página do SEAC. Hoje é um dia especial, essa semana é uma semana de palestra, né? E hoje nós temos o nosso querido amigo Rogério Fante, né? Que é já figurinha da nossa casa já, né? Vale carimbar, né? É do Kardec já, né? É verdade. A gente gosta muito do Rogério, da esposa dele também, da Chaline, né? Que faz palestra pra gente, né? Então, e hoje ele vai nos falar sobre liberdade, igualdade e fraternidade. É isso, não é? É isso aí. Acertei. É isso aí. É, a gente trocou aqui, viu? Você viu? A posição. Nós Sim, trocamos tem, aqui, ó. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso. É, Tem a troca de posição. Tem a troca de posição, é isso aí. Bom, além da palestra, né, nós temos os nossos eventos da casa, né? Que é o Chá Beneficente, que vai ser no dia 14 de setembro, no sábado, das 15 às 18. É um nosso tradicional chá, né, com deliciosas quitutes e muita alegria. Os convites estão à venda na secretaria e na entrada do evento. Serão vendidos a R$12 cada convite. E esse convite ele inclui chá à vontade e um lanche. Temos bazar de roupas e calçados no mesmo dia, né, a partir de R$5. E como esse evento do chá vai ser das 15 às 18, às 17 horas nós vamos ter uma palestra com o Elcio Valente Guimarães, né, que vai falar sobre Chico Xavier, o querido Chico. É um tema muito bacana, ele vai contar a história do Chico, das historinhas do Chico, né? Então vale a pena. Nós temos o curso básico de Espiritismo, que esse ano é só presencial, né? Todo sábado das 10 às 12, e ele iniciou no dia 3 de agosto agora, mas pode fazer ainda inscrição, quem quiser fazer o curso ainda pode. A gente deixa o pessoal entrar ainda no curso, porque nós estamos ainda na introdução ainda, né? O Espiritismo, tudo, então dá para fazer a inscrição. Pode fazer pelo nosso e-mail, seacsaopaulo@gmail.com, ou mensagem na página do Facebook e no nosso Instagram. E nós usamos no nosso curso aqui do SEAC o livro do Wesley, viu, Rogério? Que é você também usa lá no 3 de outubro, né? Estudo sistemático da doutrina espírita, né? Pela FEB. Eu acho que tem cursos lá. Acho que tem. A gente está usando isso porque antigamente, em cada casa que você ia, você tinha que fazer o curso. Porque eram utilizadas apostilas. Cada casa tinha uma apostila. Exato. Você fez não sei aonde? Não, vai ter que fazer aqui também. Entendeu? Então a gente não vai unificar, né? Pelo menos na USE Lapa, todas as casas adesas à USE Lapa estão utilizando o livro do Wesley. Ok. Para a gente unificar, né? É muito bacana isso. Nós temos também uma campanha dos quadradinhos de lã, de 20 por 20, tricô ou crochê. São esses quadradinhos aqui, né? Quem souber fazer, pode trazer pra gente, de tricô ou crochê, e depois são unidos, né? E formam uma manta, que a gente envia essas mantas para as mães carentes, né? Para agasalhar seus filhinhos, né? A gente manda para umas casas aqui da Lapa que trabalham com crianças e mães necessitadas, né? Para agasalhar os seus recém-nascidos, os bebês, né? Principalmente nesse frio que estava aí nessa semana passada. Essa semana, né? Praticamente. A gente não sabe se vai continuar o inverno, né? Então... né? E outra, nasce neném toda hora, né? Então não para de nascer, então... O neném precisa de manta, né?
precisa de agradar. Você que é mulher, a gente sabe que é preciso isso, né? Sim, à vontade ainda. Ele estava acostumado a ficar lá quentinho, isso, quentinho, né? Não pode. Verdade, então tá bom. Aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios e livros espíritas, novos e seminovos, né? Roupas a gente pede em bom estado e limpas, porque aqui a gente não tem como limpar, né? Não tem como lavar. E também para doações de dinheiro, contate-nos para ver o nosso Pix. E quem quiser contribuir mensalmente, né, com a casa, a gente pede no mínimo R$20. Temos também uma arrecadação de tampas e lacres de plástico, garrafa ou requeijão, lacres de lata de alumínio, blister, que é aquela embalagem interna dos remédios, e notas fiscais sem CPF para a doação para o Instituto Amor Rosa, que assiste pacientes com câncer. O senhor está levando as notas fiscais, né, senhor Ernesto? Estou trazendo. Está trazendo e está ajudando o pessoal lá? Eu não estou indo lá ainda. Ah, ainda não. Ainda não. Tá? Com esse negócio fica meu. Então a hora que dá Mas você uma, já fez contato com a Eliana, tudo direitinho, né? eu trago aqui, ela pega, ela bate. Ótimo, ótimo. Eu também trago aqui, a gente Então. junta tudo e ela leva, né, para Já lá. chegou um montão assim. Hoje? Tá lá. Ah, é legal. Ontem ela já levou bastante. Ontem ela levou bastante. A Cris que trouxe, né? Obrigado, viu, Cris? Obrigado mesmo. É um trabalho muito bonito que o Instituto Amor Rosa faz, né? São mais, se eu não me engano, são mais de 100 crianças que eles ajudam lá. Eles vendem as tampinhas, arrecada dinheiro, faz peruca, faz uma porção de coisa lá para eles, né? Então, ó, a gente fala assim, puxa vida, eu quero ajudar, mas não sei como ajudar, né? Olha quanta coisa aqui que a gente pode ajudar, né? Coisa simples. Coisa simples, não gasta nada. Por exemplo, você não sabe fazer o quadradinho? Traz a lã, né? Compra a lã, traz aqui que tem as tricoteiras que fazem isso aqui, né? Vai no supermercado, alguma coisa, o pessoal pede assim, o senhor quer CPF na nota? Fala, não, eu não quero, mas me dá a nota porque eu levo para lá e eles recuperam o ICM da nota, né? Em benefício dessas casas que ajudam as outras pessoas. Então, não custa nada. Você já está comprando, já está fazendo uma compra de supermercado, de farmácia, de alguma coisa, pega a notinha e doa para a gente, né? Aliás, para casa, para o Instituto Amor Rosa. Nós temos também o atendimento fraterno, que é presencial, chegar meia hora antes do início das reuniões, e também à distância, pelo WhatsApp. É só enviar um e-mail ou mensagem para o nosso Facebook para que possamos fazer o agendamento, né? E uma das coisas muito importantes que a gente fala sempre aqui é o Evangelho no Lar. Todos fazem aqui? Fazem, né? Eu também faço. É super importante porque blinda a nossa casa das energias negativas, né? Traz uma paz, né? A gente fica aquela semana bem tranquilo, né, seu Ernesto? E é fácil de fazer. Quem não souber fazer é só pegar com a Cris lá, a gente tem os roteiros, né? E quem precisar, que estiver nos assistindo através do Facebook e tiver dificuldade, passa uma mensagem para a gente que a gente manda o roteiro via WhatsApp, via e-mail para vocês de como fazer, né? Tá? E nós temos também a última campanha aqui, que é a campanha de inverno, que acaba sexta-feira. Infelizmente vai acabar sexta-feira. É a campanha de cobertores. Cada cobertor custa R$30, mas você pode doar a quantia que puder, né? Nós estamos mandando esses cobertores para o Centro Espírita Seara de Jesus, aqui no bairro Bela Vista, em Osasco. Ontem o Edevaldo, né, que está encarregado de levar para Osasco e
distribuir para as pessoas carentes, né? Nós compramos 250 cobertores. Poxa. Tá? Então, Parabéns. 250 pessoas vão ser aquecidas através da doação de todos nós aqui. Tá? Então, eu já falei muito, nós vamos para a nossa oração e dá tempo para o nosso amigo Rogério. Então, nós vamos assim agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo também a todos os mentores desse nosso trabalho, principalmente o Dr. Bezerra de Menezes e sua corrente médica do espaço, a todos os mentores, a todos os colaboradores e todos os nossos amiguinhos que nos ajudam, nos amparam, nos intuem, né? Nessa casa maravilhosa, casa de amor, de caridade, onde mais somos ajudados do que ajudamos, e que a gente possa, né, na medida do possível, ouvir e compreender as lições que vão ser passadas hoje pelo Rogério, e que a gente possa colocar essas lições, colocá-las em nossa jornada evolutiva aqui na Terra, para o nosso benefício, né? Então assim nós vamos agradecendo e vamos fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Convido a todos a fazer comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Isso aí. Rogério, salvou. Qual vai ser? Depois, no final, você faz uma prece de encerramento. Legal, obrigado. Boa noite a todos. A quem também nos acompanha pelo Facebook também, é uma satisfação mais uma vez estarmos aqui e agradeço a casa, né, pelo convite. E nós hoje vamos então falar sobre esse tema da liberdade, igualdade e fraternidade. Esse tema ele foi abordado num artigo escrito por Allan Kardec, um artigo que Kardec não chegou a publicar. Depois que houve a desencarnação de Allan Kardec, houve a publicação de um livro chamado Obras Póstumas, que foi depois que ele já tinha desencarnado. E aí nesse livro Obras Póstumas, esse artigo foi publicado junto com vários outros. Então é um artigo muito interessante e que acabou não sendo publicado em vida, mas só depois da desencarnação dele. E nesse artigo, Kardec vai analisar esse lema que ficou tão famoso da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Ele vai fazer uma análise. E essa apresentação que eu fiz, ela é baseada num programa que acontece pela Fundação Espírita André Luiz. Existem vários programas, são transmitidos pela internet, transmitidos pelo YouTube, pela Fundação Espírita André Luiz. E esse programa especificamente é um programa chamado Programa Livre Pensamento, que foi criado pelo pesquisador Paulo Henrique Figueiredo, que tem vários livros publicados, né? Tem o livro sobre o Mesmer, tem o Revolução Espírita, tem o Autonomia, tem vários livros. É um pesquisador que ele faz esse programa chamado Livre Pensamento, transmitido pelo YouTube. E nesse programa, que foi no dia 6 de maio desse ano, ele participou, o Paulo Henrique Figueiredo, junto com o Lucas Sampaio e junto com a Juliana Hilbert. E nesse programa, eles discutem esse artigo que o Kardec escreveu, que foi publicado no livro Obras Póstumas, sobre esse lema da Revolução Francesa. E aí, a minha esposa, Chaline, ela viu esse programa do Paulo Henrique Figueiredo, achou muito legal e discutiu esse assunto lá no curso de expositores, né? Que ela coordena o curso de expositores,
lá no 3 de outubro. E aí eu me interessei em assistir também esse programa e fiz a apresentação, né? Então a apresentação que vocês vão ver, basicamente eu coloco aquilo que é discutido no programa. Porque o Kardec vai fazer uma análise e ele vai mostrar que da forma como foi na época da Revolução Francesa, da forma como eles colocaram liberdade primeiro, igualdade e por último a fraternidade. O Kardec vai mostrar nesse artigo que dessa forma jamais vai funcionar e nós nunca chegaremos na fraternidade. Tanto é verdade que a Revolução Francesa já tem mais de 200 anos e até hoje nós não chegamos realmente na fraternidade. A gente olha para a sociedade, a gente vê as notícias aí, o noticiário, e dá para ver que fraternidade não tem realmente nenhuma, mesmo 200 e tantos anos, nenhuma não é nenhuma, mas a gente não vê que a nossa sociedade, em geral, em vários países, em vários lugares, a sociedade não é pautada pela fraternidade. E aí a análise do Kardec vai mostrar que como liberdade, igualdade e fraternidade nunca vai chegar na fraternidade. E ele vai fazer uma análise dizendo que tem que ser fraternidade, igualdade, liberdade. A liberdade vai vir por último. Então é muito interessante esse trabalho que ele faz. Inicialmente, o Kardec vai analisar os obstáculos que impediram a aplicação desse lema lá na época da Revolução Francesa. E o Paulo Henrique de Figueiredo, no programa, ele vai analisar os antecedentes da Revolução Francesa, o ambiente daquela época em que aconteceu a Revolução e a influência do Mesmer e dos discípulos do Mesmer. Quem foi o Mesmer? O Mesmer foi um pesquisador e ele nasceu no século XVIII e ele morreu no começo do século XIX, no comecinho do século XIX. E o Mesmer, ele fez vários cursos, vários doutorados lá na época na Europa, morou em Viena, na Áustria, e na Universidade de Viena ele fez um curso de medicina e ele publicou uma tese de doutorado naquela época, lá final do século XVIII, por aí. E ele, nessa tese de doutorado, ele coloca a questão do magnetismo animal. Então o Mesmer foi a primeira pessoa que trouxe a ideia do magnetismo animal e da possibilidade da cura pelo magnetismo. E nessa tese de doutorado que ele publicou na Universidade de Viena, ele traz o conceito do fluido cósmico, que foi antes da doutrina espírita, bem antes da doutrina espírita. E o conceito de fluido cósmico que o Mesmer traz, posteriormente, quando chegou na época da publicação dos livros de Kardec, os espíritos superiores adotam esse conceito do fluido cósmico e a gente observa que esse conceito está nas obras de Kardec, está no Livro dos Espíritos. Mas a primeira pessoa que trouxe esse conceito de fluido cósmico, assim como também a cura pelo magnetismo animal, foi Mesmer. E Mesmer teve vários discípulos e o Paulo Henrique comenta que esses discípulos do Mesmer chegaram a participar, inclusive, ali do começo da Revolução Francesa. E que o Mesmer, ele trazia um conceito de que a fraternidade, ela é expressão da harmonia. Então, para que exista fraternidade, não podem haver discórdias, não podem haver desarmonias, confusões, não vai existir fraternidade. A fraternidade, ela é expressão da harmonia. Isso é um conceito de Mesmer. E aí vamos ver o que Kardec vai nos falar, né? Só que antes, o Paulo Henrique comenta, também uma coisa importante que o Paulo fala, é que nós só podemos superar uma ideia errada só pelo entendimento. A gente jamais vai superar uma ideia errada pela violência. A violência nunca vai construir a fraternidade, a violência nunca vai construir a igualdade, não vai construir nada. E foi inclusive o desvio, né? Infelizmente foi um caminho que se desviou na Revolução Francesa do momento em que ela descambou para a violência. Então a Revolução Francesa ela começou de um jeito e num determinado momento da Revolução Francesa a coisa descamba para a violência
onde se resolve guilhotinar o rei, guilhotinar a rainha, e aí começa um processo em que milhares de pessoas foram guilhotinadas, e a Revolução entra na chamada fase do terror, onde predomina uma violência absurda, e aí, com violência, você nunca vai construir uma ideia de fraternidade, nada disso. Então, na verdade, na sociedade atual, para que nós consigamos construir uma fraternidade, precisa ser pelo entendimento, pelo diálogo e jamais pela violência. Então Kardec vai falar da fraternidade. E ele no artigo, ele coloca que basicamente a fraternidade é um por todos e todos por um. É tamo junto, todo mundo junto. Essa é a ideia básica de fraternidade, um por todos e todos por um. E o egoísmo é cada um por si, cada um que se vire, ó, cada um que se vire. A farinha é pouca, o meu pirão primeiro, você que se dane. Cada um por si, é competição, é egoísmo. Eu cuido do meu, você que se dane. Então são coisas bastante opostas, completamente opostas. Fraternidade é uma coisa, egoísmo é o oposto. E Kardec, ele vai escrever nesse artigo que a fraternidade é a base da harmonia social. Por isso que, pela Revolução Francesa, colocando a liberdade primeiro, depois a igualdade, por último a fraternidade, Kardec vai mostrar nesse artigo que isso não vai chegar a lugar nenhum. Porque tem que vir primeiro a fraternidade, porque ela é a base. Ela é a base da harmonia social. Se nós construirmos a fraternidade como base, aí sim, sobre essa base, nós podemos construir uma sociedade justa, igualitária, e nós teremos a verdadeira liberdade como consequência. Esse é o raciocínio que Kardec vai desenvolver no artigo. E ele diz que se nós não trabalharmos primeiro a fraternidade, nós nunca teremos nem a igualdade, muito menos a liberdade. Se não trabalhar primeiro a fraternidade, as outras duas não vão existir. Pelo egoísmo, nós criamos o quê? A preponderância de um sobre os outros. Pelo egoísmo, como a farinha é pouca, é o meu que vem em primeiro lugar. Pelo egoísmo, o mais forte prepondera, o mais forte conquista e os outros que se dane. Isso é o egoísmo, é a competição desenfreada que a gente vê por aí, muito comum. Então o Kardec vai dizer uma coisa interessantíssima. A igualdade, ela é consequência da fraternidade. E a liberdade decorre das outras duas. Então, se você construir a fraternidade, você vai chegar num ponto que você terá igualdade. Então, por exemplo, se aqui nós construirmos e vivenciarmos uma verdadeira fraternidade aqui entre nós, realmente nos encarando como irmãos uns aos outros, essa fraternidade que nós construirmos vai vir em seguida a igualdade, porque nós vamos nos considerar irmãos. E irmãos são iguais. Não tem um mandando e se sobrepondo aos outros. Nós seremos pessoas em igualdade, se nós começarmos pela fraternidade. E ele diz que, tendo a fraternidade e atingindo essa igualdade, aí vai vir a liberdade e ele vai explicar isso melhor. O egoísmo, ele nunca vai propor a igualdade. Nunca. Por quê? O egoísmo, ele só gera exclusivismo. O egoísmo é assim, primeiro sou eu, meu. O outro lá que espere. O outro lá, problema dele. Primeiro é para mim, egoísmo é para mim. Eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, os outros lá que se dane. É o egoísmo. É para mim, não quero saber. E com o egoísmo, você vai ter o exclusivismo. Isso aqui é só meu, é exclusivo meu. Não mexe. Mexe, isso aqui é só meu. E com esse egoísmo, jamais alguém que é egoísta vai propor aqui, falar, não, vamos ser todo mundo igual, vamos ser todo mundo... Não, eu quero que o negócio seja só meu, vou propor que a gente seja igual. Então, pelo egoísmo, é só competição. Não vai ter fraternidade, muito menos igualdade. A fraternidade seria o quê? Começar a reduzir um pouco esses exclusivismos. Começar a diminuir um pouco esse negócio. É meu, é só meu, eu primeiro. Não, tem que ser eu. Começar a diminuir isso um pouco. Essa história de partidos. Partido seria, é o grupinho daqui, é o meu grupinho. O grupo de lá, que se dane. O meu grupinho aqui, a gente aqui, a patota aqui, o outro a patota de lá, que se vire lá. Esses partidos, esses grupinhos que estão uns contra os outros disputando, tem que começar um pouquinho a diminuir isso,
para começar a ter uma ideia de fraternidade. É o que o Kardec explica no artigo. Portanto, a fraternidade é quando você para um pouquinho de pensar só no eu, e começa um pouquinho a pensar um pouco mais amplo. Começa a incluir nesse pensamento mais gente. Como estava sendo dito aqui, que a pessoa às vezes fala, poxa, eu quero ajudar, mas não sei como ajudar, mas tem tanta coisa que pode ajudar, né? Tem tantos exemplos que foram dados aqui no início, mas a pessoa precisa fazer com que a mente dela abra um pouco, para que a mente dela comece a incluir um pouco mais os outros. A partir do momento que ela abre um pouco para incluir, aí a coisa começa a melhorar. Mas do jeito que está hoje, cada um só pensa em si e ninguém pensa no coletivo, né? Tem até aquela música do Legião Urbana antiga, né? Bem antiga, música em que a música diz o seguinte, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Não sei como, né? Se ninguém respeita nada, se cada um só puxa para si, como que todos acreditam no futuro da nação? Porque nação é um grupo grande, nação é o todo. Se você for pensar em nação, nação é todo mundo junto. Mas ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então a gente percebe que são coisas que se chocam, são coisas que nunca vai construir igualdade, nunca vai construir nada disso. Então o raciocínio do Kardec é extremamente lógico, é pautado por uma lógica absurda, o raciocínio dele. E a fraternidade é quando a gente procura gerar oportunidade para todos. Parar um pouco de falar, não, oportunidade é minha, não, isso aqui é meu, aquilo ali, eu sou o primeiro, é meu. Começa a gerar um pouco de oportunidade, vamos dar a vez um pouco para alguém, vamos dar um pouco de oportunidade, vamos incluir mais pessoas para que tenha um pouco de oportunidade também. Porque se você falar eu, a gente nunca vai sair do lugar. Então a fraternidade é pensar um pouco mais no coletivo e dar um pouco de oportunidade para que mais gente possa participar. E não sempre sempre aquele mesmo grupo. Aí o Paulo Henrique fala uma coisa, assim, o Paulo Henrique fala um negócio que é espetacular. Ele fala o seguinte, vocês já viram aquelas pessoas que falam assim, eu era espírita, eu frequentei lá, mas depois eu larguei, porque não sei o quê. Ou então, eu era católico, eu frequentava, não, mas depois eu virei evangélico. Eu era isso, virei aquilo. Então o Paulo Henrique fala que quando a gente fala, principalmente, especificamente no Espiritismo, quando a gente fala, eu era espírita, mas não sou mais, ele fala, isso é um negócio absurdo, porque ele dá um exemplo de uma pessoa que é físico. A pessoa vai, estuda vários anos, estuda as leis da física profundamente, faz faculdade, tem o diploma, se forma, começa a trabalhar com a física, as leis da física, e aí um belo dia, vocês já viram, a pessoa fala assim, eu era físico, mas não sou mais físico, eu não gosto mais, não sou mais físico. Não faz sentido, porque a física, ela estuda a natureza, ela estuda as leis universais, as leis naturais, as forças que existem no universo, as leis da gravitação, as leis do magnetismo, da eletricidade, as forças atômicas, subatômicas, as partículas, os átomos. Ou seja, está estudando o quê? A natureza, funcionamento da natureza. Aí a pessoa vai falar assim, não gosto mais da lei da eletricidade. A lei da eletricidade, não sou mais físico. Isso não tem cabimento. A doutrina espírita, ela não é uma religião. A doutrina espírita estuda as leis que regem o universo, que são leis criadas por Deus. E as leis que regem o universo, você tem leis que estão no campo da matéria, como a lei da eletricidade, o magnetismo, a gravitação universal, as forças subatômicas, as forças nucleares, são leis universais do campo da matéria. Mas a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, ela deixa claro que no universo existem dois elementos. Está no Livro dos Espíritos isso. E é profunda filosofia isso. Tudo que existe no universo são dois elementos, matéria e espírito. São os dois elementos
que constituem tudo que existe no universo. Não é só um elemento. Se o universo fosse só formado de matéria, seria uma coisa. Mas a doutrina espírita nos ensina que o universo tem matéria e espírito. Então a doutrina espírita, ela estuda as leis divinas, as leis naturais, no campo do espírito. E aí nós temos lá no Livro dos Espíritos, parte terceira, uma parte inteira, com vários capítulos, estudando as leis naturais. E lá, o Livro dos Espíritos nos mostra lei de progresso, lei de liberdade, lei de igualdade, lei de trabalho, uma série de leis. E encerra toda essa parte, toda essa terceira parte, ele encerra com lei de amor, justiça e caridade. E Kardec explica que tudo que veio antes, lei de igualdade, lei de progresso, lei de liberdade, tudo que veio antes, na verdade é para efeito didático apenas. Para o nosso entendimento, estudarmos por parte didaticamente. Mas quando ele encerra com lei de amor, justiça e caridade, ele explica que essa lei é uma só e ela rege tudo no universo. E que tudo está contido em amor, justiça e caridade. E que essa lei, Deus cria essa lei, e essa é a lei geral que rege tudo no universo. Tanto que tem uma frase no Livro dos Espíritos que fala que essa lei de amor, de justiça e de caridade, ela, na matéria, quando você olha para a matéria, ela se expressa como lei de atração. Porque na matéria as partículas se atraem, formam, os átomos se juntam, formam moléculas, moléculas formam células, e existe a lei de atração na matéria, que os espíritos explicam que é uma expressão da lei geral de amor, justiça e caridade. Na matéria ela se expressa como lei de atração. E para nós, como espíritos, nós temos a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei geral do universo, e todos os outros aspectos são aspectos didáticos que nós podemos enxergar nessas leis, mas a lei ela é una, é uma lei que rege tudo no universo, como amor, justiça e caridade. Então, o espiritismo estuda isso. Então uma pessoa chegar e falar, eu era espírita, mas não sou mais, tal, não faz o menor sentido. A única coisa que você pode concluir disso é que ela não entendeu nada, nem sequer entendeu o que é espiritismo, para dizer que ela era espírita e não é mais. E aí ele fala, né, como que pode? O cara era químico e fala, eu não sou mais químico, porque, não sei, não sou mais químico, não gosto de química, um negócio que não faz o menor sentido, né? O Paulo Henrique, ele tem essa sacada. E o espiritismo, então, ele não é uma religião, e as religiões, elas também são extremamente exclusivistas. As religiões são, por excelência, exclusivistas, porque cada uma afirma ser a verdadeira portadora da fórmula da salvação. Cada religião afirma isso. Então, quem está numa religião X, afirma que ali, quem faz parte daquela religião X, ali tem a fórmula da salvação. Quem está numa outra religião Y é herege. Não vão ter a salvação. Vão para o inferno. Porque a salvação está nessa religião aqui. A outra vai afirmar também. Não, nós aqui é que temos o verdadeiro caminho para Deus, para a salvação. Somos nós aqui. Os outros não. Vem aqui para a nossa religião. Então as religiões, elas são extremamente exclusivistas. E elas são também colocadoras de regrinhas. Colocadoras de prescrições. É que nem quando o médico prescreve, olha, você não pode fazer tal coisa, você não pode comer tal comida, você não pode comer tal coisa, você toma isso aqui 3 vezes por dia. Então o médico prescreve. E você obedece aquilo, né? São dogmas também. Né? São dogmas, exatamente. São dogmas onde a religião prescreve aquilo. Então, tal dia você usa roupa branca, tal dia não pode usar roupa preta, tal dia não pode comer carne, tal dia você faz tal coisa. São uma série de prescrições e de dogmas, né? Como você disse. Isso é característico da religião. A religião é, por excelência, ela é isso. A doutrina espírita não é uma religião, ela é uma filosofia. Portanto, as religiões se chocam umas com as outras na medida que cada uma diz que tem o caminho da salvação. E uma coisa que o Paulo Henrique trouxe e que eu queria trazer rapidamente aqui, eu já falei sobre isso numa outra oportunidade aqui, vou falar rapidamente para a gente entender bem esse contexto de que o Espiritismo não é uma religião, nunca foi. A gente consegue entender isso pela Universidade de Sorbonne no século XIX.
Então o que acontece? O Paulo resgatou esse livro, que é o Tratado Elementar de Filosofia, de um autor chamado Paul Janet, que era um professor da Sorbonne, e foi publicado em Paris em 1879. Então o século XIX, a época que Kardec viveu, que foi o surgimento do Espiritismo, o contexto cultural daquela época, o contexto filosófico, científico daquela época, a gente pode compreender olhando a estruturação que existia na Universidade Sorbonne com relação às várias ciências, como elas estavam estruturadas lá em Paris naquela época. Primeiro, as ciências exatas, também conhecidas como as matemáticas, a geometria, as exatas, que são as ciências mais abstratas. Então, as ciências exatas, as matemáticas. Esse é um ramo do conhecimento que estava consagrado lá na Universidade Sorbonne. Depois, as ciências naturais. As ciências naturais estudam o mundo físico. Então, você tem a química, você tem a física, a geologia. São as ciências naturais. É um outro ramo das ciências. Esse ramo da ciência, obviamente, que ele segue o paradigma materialista, porque ele está estudando a matéria. Então, a química está estudando as moléculas, as partículas. A física, como eu falei, está estudando as forças que existem no universo. Então é claro que as ciências naturais, elas seguem um paradigma materialista, porque elas estão estudando a matéria. Como eu disse, a doutrina espírita nos ensina que no universo existe matéria e espírito. Então aqui, nas ciências naturais, se estuda a matéria. Só que lá na Universidade Sorbonne, existia um outro grupo chamado ciências morais. E as ciências morais, elas estudam o mundo moral, ou seja, as ações e pensamentos do gênero humano. E o Paulo Henrique, vamos ver aqui, faltou acho que ligar alguma coisa aqui, né? Está ligado já. Vamos colocar aqui. Dá para colocar direto aí? Deixa eu ver se você está aqui para não cair. Por aí. Ao contrário, isso. Não ia mesmo. Acho que agora foi. Pronto. Perfeito. Obrigado. Então, continuando. As ciências morais, o Paulo Henrique Figueiredo até chama atenção para a palavra moral em francês e em português. Tanto em português como em francês, moral remete a essa questão ética, né? A ética, a moral. Só que em francês, ela tem uma outra acepção, que é a acepção a respeito justamente do espírito humano, do gênero humano. Então, ciências morais lá na França, elas se referiam a todas as ações, pensamentos do gênero humano. Então, nesse grupo de ciências morais, estavam envolvidas várias subdivisões, várias categorias. Primeiro, as coisas externas ao ser humano. Então, o que seria externo ao ser humano? Nós teríamos ciências filosóficas. As filosóficas, elas se dividem em psicológicas e metafísicas. Vou falar por último. Aí vem as externas ao ser humano. A história é uma ciência moral. As ciências filológicas, né, a língua, a linguagem, a origem das palavras, é externo ao ser humano. As ciências sociais e políticas, então a política, a jurisprudência, o direito, as relações contratuais, então é uma outra subdivisão. E isso então é exterior ao ser humano. E as filosóficas, que se dividem em psicológicas e metafísicas, são os pensamentos e as ações do ser humano propriamente dita. As psicológicas é o estudo da própria alma, é o estudo do próprio ser como alma, não como um corpo. Porque o corpo morre, a alma é imortal, a alma continua. Então, a ciência filosófica tem o grupo das psicológicas que estudam a própria alma. E as ciências filosóficas têm o grupo da ciência das causas primeiras, que vai estudar as origens, as causas. De que forma? No próximo slide. Então, as filosóficas, nós vamos ter as psicológicas, que é o estudo do espírito humano, da alma humana. Psicologia experimental,
a lógica, a moral teórica e prática e a estética. Veja que a lógica, ela vai fazer o quê? Estudar a razão, estudar o verdadeiro, a lógica. A moral teórica e prática, a vontade e o controle sobre a vontade. E a estética, a imaginação, o estudo do belo, as artes. E o interessante é que razão, vontade e imaginação são as 3 faculdades do espírito. O espírito, a alma imortal, é um ser dotado de razão, tem a capacidade da vontade de decidir, de tomar as suas decisões, e é um ser que imagina. Essas são as faculdades do ser, da alma. E a gente percebe que cada uma delas dá origem a um campo de estudo. A lógica, a moral, a estética. Além da psicologia experimental, os fatos do espírito humano. Então, quando a gente olha para isso e vê que isso era Sorbonne no século XIX, os pesquisadores, professores, doutores, estudiosos que estavam na Universidade de Sorbonne dentro dessa subdivisão que era de matriz, assim como eu falei que no campo das ciências materiais, física, química, geologia, o paradigma é materialista porque você está estudando a matéria. Aqui nas ciências morais, o paradigma é espiritualista, porque você está estudando a alma humana, as decisões que nós tomamos e as relações entre as pessoas. Então aqui o paradigma é espiritualista. Você acha hoje que se você for numa universidade hoje, seja na França, seja aqui em São Paulo, você vai encontrar na universidade o paradigma espiritualista hoje? Jamais, nunca. Hoje o paradigma é materialista em qualquer coisa. Até a psicologia tem um paradigma materialista. Por quê? Porque na virada do século XIX para o XX, nós tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e o século XX, ele virou completamente para um paradigma totalmente materialista, quando na época de Kardec existia o paradigma espiritualista na universidade. E além disso, ainda tem as ciências metafísicas, que estudam as causas primeiras. Então, a psicologia racional, alma e corpo, alma imortal, corpo físico, mortal, como que isso se relaciona? Cosmologia racional, matéria e vida, da onde surge a vida, como ocorre a vida na matéria, como ela ocorre, e a teodiceia, que é o estudo de Deus e seus atributos. Então, tudo isso aqui fazia parte da universidade na época de Kardec. E o que Kardec então percebe? Kardec percebe que se antes do Espiritismo, isso tudo antes do Espiritismo já existia. Se antes do Espiritismo, esses fatos do espírito humano, era o espírito encarnado. Eles estudavam o espírito encarnado, obviamente. Kardec percebe então que com a chegada do Espiritismo, é possível se comunicar com os espíritos. Kardec passa a comunicar-se com os espíritos. Então o que Kardec percebe? Que você passa a estudar os fatos do espírito humano desencarnado, conversando com os espíritos e inclusive investigando qual o estado que eles se encontram no plano espiritual. Eles são felizes? São infelizes? Eles sofrem? Não sofrem? O que acontece no plano espiritual? E se relacionando com o que aquele espírito era encarnado no plano material. Perceba a ampliação gigantesca que houve no campo de estudo. Então Kardec ele enquadra o espiritismo como ciência filosófica. O espiritismo, para Kardec, se enquadra dentro dessa classificação da universidade. E aí no livro que é o Espiritismo, capítulo 1º, terceiro diálogo do livro, o que é o Espiritismo. O que Kardec vai dizer? Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência. Não cogita de questões dogmáticas. Foi o que o Caio falou. Questões dogmáticas são da religião. Porque Maomé é tal coisa. Porque Deus, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo é tudo uma coisa só. Maria era virgem, não sei o quê. São dogmas. O Espiritismo não cogita de dogmas. Dogmas são coisas de religião. O Espiritismo não é uma religião. E aí ele diz, não cogita de questões dogmáticas. Essa ciência, o Espiritismo, tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. Então Kardec enquadra o Espiritismo como uma ciência filosófica enquadrada dentro da classificação científica vigente na Universidade de Sorbonne na época. Por isso que o Espiritismo jamais foi uma religião, nunca, e jamais será. Consequências morais são as consequências para as questões psicológicas
seja para o próprio ser, como também para a vida social. São as consequências morais, a vida em sociedade, a relação entre as pessoas, assim como também eu comigo mesmo, as minhas questões pessoais e as questões sociais. Então, o Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais, como todas as ciências filosóficas são. Essa é a definição de Kardec. E aí, voltando, tudo isso para a gente entender o contexto histórico, cultural, científico, acadêmico da época onde o Espiritismo surgiu. O Espiritismo surgiu nesse contexto. E aí, voltando para o artigo de Kardec, que o Kardec vai então explicar agora com mais detalhe. Da fraternidade, eu posso gerar a igualdade. Então, primeiro eu preciso implantar a fraternidade. A partir da fraternidade, como consequência, nós teremos entre nós a igualdade, seremos iguais. E aí, tendo ambas, se nós somos fraternos, somos verdadeiramente irmãos, somos iguais uns com os outros, ninguém aqui tem privilégio, ninguém aqui é mais bacana que o outro, não, eu sou melhor, eu mando, eu sou bacanão, não. Nós temos fraternidade e entre nós somos irmãos, temos a igualdade. Tendo ambas, a consequência vai ser a liberdade. Por quê? Porque ele explica que a liberdade pressupõe confiança mútua. Se nós temos entre nós a fraternidade, como decorrência dela, nós somos verdadeiramente iguais, estamos juntos mesmo como iguais, como irmãos, existe confiança mútua. E por ter a confiança mútua, o que vai acontecer? Com a confiança mútua, quando eu exerço a liberdade, por exemplo, a liberdade de ir e vir, de andar na rua, por exemplo, não vai oferecer para mim nenhum perigo. Eu vou andar na rua, posso sair de madrugada na rua, posso fazer tranquilamente minha caminhada. Por quê? Porque como nós já implantamos a fraternidade, já implantamos a igualdade, eu tenho certeza absoluta que com a fraternidade e com a igualdade já existindo, ninguém pensa em prejudicar o outro, ninguém pensa em assaltar o outro, ninguém pensa em tirar do outro uma coisa, roubar, machucar, agredir. A liberdade vem por último, porque para ela existir, precisa ser estabelecida uma confiança, um elo entre todos nós, que só será possível com a fraternidade, a igualdade, uma confiança. Tenho certeza que aqui entre nós, ninguém pensa em prejudicar ninguém. Então eu exerço a liberdade, porque eu estou tranquilo. Eu não vou ter medo. Eu não vou ali porque ali o pessoal é meio violento, ali eu não vou, ali eu não posso ir. Eu não tenho liberdade. Eu não posso ir ali porque eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa comigo. Que liberdade eu tenho? Nenhuma. Mas se houver a confiança mútua, causada pela fraternidade e pela igualdade, eu posso conversar, eu posso expressar minhas ideias, eu posso falar que eu torço para um time X porque o outro torce para o time Y, não vai querer me matar. Nós vamos ter confiança. E essa confiança eu exerço uma plena liberdade. Por isso que ela vem por último. Ela tem que vir por último. E na Revolução Francesa, ela foi colocada em primeiro lugar e depois descambou por uma violência absurda que jamais iria construir fraternidade naquele ambiente. E aí significa que o Kardec diz, eu posso exercer a liberdade porque eu sei que ninguém vai abusar da minha liberdade. Ninguém vai abusar da liberdade porque nós somos já irmãos, nós já criamos esse conceito, esse vínculo entre nós. Então eu posso realmente desfrutar de liberdade, eu e todos, né? Todos podemos desfrutar de liberdade, porque ninguém vai abusar dessa liberdade para fazer uma maldade. E aí o Paulo Henrique faz alguns comentários para fechar, em que o oposto da fraternidade é o egoísmo, claro, o egoísmo é totalmente o oposto da fraternidade. E que a gente, para chegar na fraternidade, aí o Paulo, no final do programa, o Paulo começa a explicar qual o caminho para a gente conseguir chegar nessa fraternidade, já que a fraternidade é o primeiro passo. A gente precisa começar a superar esse individualismo e essa questão do interesse pessoal. Então, assim, o meu interesse pessoal está em primeiro lugar. É o meu interesse pessoal. Eu vou lutar com unhas e dentes pelo meu interesse pessoal, os outros que se danem, cada um que lute pelo seu. A gente precisa repensar um pouco isso, esse individualismo exacerbado, que hoje é comum a gente ver no trânsito, a gente vê num monte de situações o individualismo, o egoísmo. Enquanto isso continuar,
esquece, fraternidade não vai existir nunca. Nós precisamos começar a construir uma noção um pouco mais do coletivo. Tudo isso são as palavras de Kardec nesse artigo que ele escreveu. E veja, ele como francês, que Kardec nasceu em 1804, a Revolução Francesa foi em 1789, então significa que ele nasceu 15 anos, mais ou menos, depois que a Revolução Francesa. Quando ele nasceu, estava mais ou menos ali, eu imagino, ali em plena fase do terror, ali, a coisa estava feia. Quando ele nasceu, você vê que ele, mais tarde, em 1860, bem depois, ele já mais velho, ele vai fazer um artigo para analisar a Revolução Francesa. É um negócio interessante. Sendo que ele viveu numa época extremamente próxima da Revolução Francesa. Ele nasceu numa época em que esses reflexos eram muito fortes. E durante todo o século XIX. E aí, o Paulo Henrique vai comentar que a partir do momento que a gente conquiste a fraternidade, que a gente quebre um pouco esse egoísmo, esse individualismo, e a gente conquista um pouco, começa a dar esse primeiro passo para estabelecer a fraternidade, o que vai ser preciso? Próxima coisa, vai ser preciso superar o orgulho. É o segundo passo. O primeiro passo é vencer esse egoísmo exacerbado. O segundo passo é começar a superar o orgulho. Porque o orgulho, o que ele vai ser? Ele vai ser justamente o oposto da igualdade. Porque quem é orgulhoso, quem é vaidoso, quem se acha superior, não tem igualdade, meu filho. Eu sou superior, os outros são abaixo de mim. Então que igualdade? Eu não quero igualdade, eu quero ser superior. Eu sou orgulhoso, vaidoso. Não quero igualdade. Então nós vamos ter que dar um segundo passo para poder superar o orgulho. Porque o orgulho é o oposto da igualdade. Com orgulho nunca vai ter igualdade. Portanto, a gente não consegue superar o orgulho se antes a gente não superar o egoísmo. Então a ordem é, primeiro superar o egoísmo, segundo o orgulho. Tem uma ordem, tem uma lógica. O raciocínio de Kardec é cristalino. Aí o Paulo Henrique fala, é possível superar o egoísmo, superar o orgulho pela violência? Nós conseguimos implantar essas coisas pela violência? É lógico que não. Como que tem que ser a superação? Tem que ser individual. Tem que ser pela autoeducação. Tem que ser pela autorreflexão. Então, cada um de nós, individualmente, tem que pensar, refletir e, por si mesmo, chegar à conclusão de que a sociedade que aquela pessoa quer, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, com igualdade, tem que ser uma conclusão pessoal dela, no raciocínio dela, no processo de autodesenvolvimento, de autoeducação, de autotransformação. E não a gente querer implantar na outra pessoa, não, vai ser assim, implantar, como foi na Revolução Francesa, mandando as pessoas para a guilhotina, matando um monte de gente. Não vai implantar nunca igualdade, fraternidade, liberdade, nem nada. O Espiritismo propõe um processo de autonomia, onde cada um de nós precisa ir se esclarecendo, ir compreendendo, ir refletindo por si próprio, olhar para a sociedade que a gente tem aí, violenta, desigual, cheia de individualismo, e falar, olha, não está legal. E a própria pessoa começar um processo por ela, pela sua própria autonomia. É assim que será possível implantar o primeiro passo, que é a fraternidade, quebrando o egoísmo. O segundo passo, que é a igualdade, quebrando o orgulho. É um processo de autoeducação e não de imposição pela violência. Muito menos de prescrição, como as religiões fazem. Você tem que fazer assim, 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 senão você vai para o inferno. Faz assim, 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 senão você vai para o inferno. Fizer assim, 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 você vai para o paraíso. Essa prescrição, faça assim, não faça isso, faça assim, isso não. Nós estamos há milhares de anos assim e até hoje não construímos nada com essa religião impositiva. Tem que ser um processo de autoeducação. Não é à toa que Kardec, antes de começar a trabalhar com o Espiritismo, antes de descobrir os fenômenos, etc., antes de escrever os livros que ele escreveu, ele era pedagogo. Ele foi uma pessoa que viveu uma vida dentro da pedagogia. Então nós precisamos de educação, esclarecimento e de autoeducação. E aí tem uma frase do Kardec
em que o Kardec diz, eu achei essa frase assim de uma força muito grande, ela é muito impactante, ela vai na veia. Eliminai das leis, das instituições, das religiões, da educação, até os últimos vestígios dos tempos de barbárie e de privilégio, bem como todas as causas que alimentam e desenvolvem esses eternos obstáculos ao verdadeiro progresso, os quais, por assim dizer, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros na atmosfera social. Ou seja, a nossa sociedade, no mundo inteiro, em geral, pode ter alguma exceção, mas assim, em geral, a sociedade funciona desse jeito, individualista, egoísta, competitivo, etc, etc. Ela funciona assim há muito tempo. E nós, como Kardec diz, bebemos com o leite e aspiramos por todos os poros esse modo de vida competitivo, egoísta. Se eu não chegar lá e pegar o meu primeiro, o outro pega, eu fico sem, eu tenho que pegar, eu tenho que chegar primeiro, aquilo é meu, eu sou mais importante, o outro que se dane. Isso a gente bebe desde sempre e aspira isso por todos os poros realmente, porque a sociedade ela está estruturada de uma forma que esse egoísmo, esse orgulho, ele se reproduz, geração após geração, vai se reproduzindo. Era assim com meu bisavô, tataravô, era assim com meu neto, meu pai, meu bisavô, e vai indo. Porque é algo que está estruturado na sociedade, está enraizado. Então a gente precisa realmente chegar à conclusão que a gente não quer isso por uma decisão individual. E aí cada um começar a caminhar. E aí o Paulo Henrique cria um exemplo, né? O Paulo Henrique ele cria exemplos assim incríveis, né? E aí ele fala da fraternidade por decantação social, na sociedade como um todo. A gente tem aquele primeiro copo com líquido bem sujo, né? O líquido está bem sujo, misturado ali com várias, vamos supor que seja água misturada com várias impurezas. Então ele está de uma cor bem escura. Você deixa decantando, deixa ele quieto ali, paradinho, quietinho, durante algumas horas. E é um processo demorado, isso não acontece em 2 minutos. Depois de horas e horas, você vê que o outro do lado ali já mostra que ficou mais claro. Já teve uma decantação e aquelas impurezas já começaram a não estar mais misturadas ali, está começando a separar, decantação. Então o segundo recipiente está mais clarinho. Então o que o Paulo Henrique vai dizer? Você está ali naquela situação, você está decantando aquilo devagarzinho. Vai acelerar o processo se você meter uma colher ali, começar a dar umas colheradas ali? Vai acelerar o processo? É lógico que não, né? Vai bagunçar tudo, porque você dá umas colheradas ali, vai agitar aquilo tudo, as partículas vão se misturar, vai ficar tudo preto de novo. Por quê? Você está injetando uma energia ali que na verdade está criando confusão lá dentro. E ao criar essa confusão, você estraga todo o processo. Então ele usa esse exemplo para mostrar o que? A agitação vai jogar mais energia ali, as partículas vão se agitar mais e vai atrasar o processo. Então ele fala que essa imagem, ela mostra que a violência nunca vai ajudar no processo de fraternidade e da paz social. A violência, o confronto, a disputa, isso só atrasa, e foi exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. Não se chegou àquele objetivo nem de fraternidade, nem de igualdade. Então, o processo de decantação é um processo lento, mas tem que ser feito com base no diálogo, com base na reflexão e nunca na violência. E aí o Paulo dá umas últimas dicas, né? Encerrando, ele começa a dar umas dicas assim, tá, e como que a gente faz na prática? Como que pode nascer ou começar a nascer dentro de nós essa fraternidade na prática? Aí ele fala, primeiro eu preciso reconhecer o egoísmo dentro de mim. Primeiro passo, eu tenho que parar para pensar, eu costumo agir assim com esse egoísmo, eu costumo querer pegar para mim, eu costumo querer, eu primeiro, eu na frente, não sei o quê. Preciso analisar, preciso chegar a uma análise em que eu reconheço isso. Primeiro passo, se eu reconhecer, ok, tá, eu reconheço. Eu quero mudar isso, não porque estão me obrigando, não porque se eu mudar eu vou para o céu, senão eu vou para o inferno. Essas bobagens não vão chegar a lugar nenhum. Eu faço uma análise, eu reconheço o egoísmo,
Eu quero mudar isso? É um processo individual. Aí eu tenho que começar essa decantação dentro de mim. E aí ele vai deixar claro, não adianta fazer o bem só aos nossos entes queridos, só aos nossos amigos, porque isso a gente já faz há milhares de anos. Fazer o bem ali só para os familiares e amigos, a gente já faz há milhares de anos e não chegamos a lugar nenhum em termos de justiça social e de fraternidade. Na verdade, o processo que está vigente há milhares de anos faz o bem para os próximos, ali a família e os amigos, e indiferença para os outros. Né? O Paulo achou uma palavra que é uma palavra perfeita, é indiferença. Eu não ligo para os outros, eu ligo para a minha família, para os meus amigos, para a galera que trabalha comigo na empresa, tal, tem uma relação. Os outros eu sou indiferente. Então essa indiferença não vai dar certo. Aí ele fala que a indiferença ela é parte integrante do egoísmo. Então o primeiro passo, a gente tem que lutar pelo menos para deixar de ser indiferente. Antes de atacar o egoísmo propriamente, eu preciso parar de ser indiferente, eu preciso começar a olhar para fora, sabe? Olhar pela janela e começar a ver que lá tem gente ali, está acontecendo coisa. Eu preciso parar de ser indiferente, eu preciso começar a perceber os outros, né? O primeiro passo é deixar de ser indiferente. Então o Paulo Henrique está falando na prática, né? Como funciona na prática. E aí ele fala que é começar devagarzinho nesse exercício cotidiano. Então ele fala, é uma relação íntima, é dentro da minha autonomia. Eu, comigo mesmo. Não é porque ninguém está me forçando, não é porque eu estou com medo de Deus, não é porque eu estou com medo lá do líder religioso que vai me pegar. Não, é um processo eu comigo mesmo, na minha autonomia. No meu cotidiano, na minha vida normal, será que eu posso ajudar alguém? Será que eu posso prestar atenção? Tem uma coisa acontecendo ali? Ao invés de ser indiferente, falar que se dane, será que eu posso me interessar um pouco? Começar a quebrar essa indiferença? Então ele fala que esse é o primeiro passo no cotidiano, por decisão individual. Porque eu quero fazer essa modificação. Eu quero ajudar a construir algo melhor. E aí ele diz, conscientemente, isso tem que estar no consciente, a minha vontade, eu quero, pelas minhas próprias ideias, fazer alguma coisa pequena que seja, uma boa palavra, uma conversa, uma ajuda, um conselho, alguma coisa que eu possa fazer em prol de alguém que não seja meus amigos, a minha família, que seja fora desse círculo aqui, para eu começar devagarzinho a quebrar a minha indiferença. E aí ele coloca, se preocupar com os outros. É começar a se preocupar com os outros. Começar a olhar para ver que tem mais gente por aí. Começar a se preocupar um pouco. E ele fala que isso é uma atitude. Se preocupar com os outros é uma atitude que eu posso construir dentro de mim, que quebra a indiferença. Eu passo a construir essa atitude, me preocupar um pouco mais com os outros. E aí ele fala que quando isso for sendo feito aqui, ali, individualmente, sem ninguém estar forçando, vai virar uma lei que é como se fosse a lei da gravidade. Isso vai se tornar uma lei geral no planeta inteiro. Onde essa lei, a fraternidade, a igualdade e a liberdade, elas começarão a se tornar coisas comuns, como a gente vê comum a lei da gravidade funciona aqui, funciona na Lua, funciona em Júpiter. É geral. Porque as leis de Deus são gerais. Deus cria leis que são gerais, valem em todo o universo, valem eternamente. Então, assim como a lei da gravidade é geral e eterna, essa lei de amor, justiça e caridade, que é a lei de Deus, ela é algo geral. Então, nós construiremos uma sociedade em que isso será geral. E será até estranho se alguém agir diferente. Como hoje é estranho e vira notícia no telejornal, quando alguém acha um dinheiro no chão e devolve, quando alguém doa um órgão, não sei para quem... Sai no jornal aquilo. Nossa, meu Deus, olha, o cara achou o dinheiro no chão e devolveu, que coisa incrível, sai no jornal. Hoje é algo incrível. Na verdade, isso vai se tornar algo comum e geral, porque a lei de Deus ela é geral e eterna. E aí, esse artigo, eu recomendo muito a leitura dele, que Kardec diz fraternidade é a base de tudo. Se a gente não começar pela fraternidade, nunca vai existir harmonia. Está no livro Obras Póstumas, e eu recomendo lá no navegador, se você entrar no seu navegador e digitar lá, Programa Livre Pensamento, vai aparecer na busca lá, todos os programas, e você procura lá, Liberdade, Igualdade e Fraternidade,
se tiver interesse em assistir esse programa. Lembrando que aqui eu estou falando do programa 1, que é um programa que deve durar uns 45 minutos mais ou menos. E eles fizeram depois um programa número 2, onde que eles expandem e discutem mais coisas. Mas aqui eu só estou abordando o programa 1. Então eu recomendo que todos busquem assistir, porque é uma forma da gente começar a raciocinar, começar a refletir a respeito desses pontos, que são pontos assim que Kardec faz uma análise realmente brilhante. Obrigado, gente. Então, agora faz a lei do progresso, aí já não é um povo, não vou dizer que todos vão para lá, um povo todinho já habitando um planeta de regeneração? Na verdade, porque aqui não... a gente está praticando, tentando a caridade. Lá a gente vai tentar a fraternidade. Na realidade, não tem relação geográfica. Esses conceitos, por serem leis divinas, que são leis gerais, é como a lei da gravidade. Da mesma forma que a gravidade funciona aqui na Terra, ela funciona na Lua, em Júpiter, Saturno e em outras galáxias. Então é uma lei geral. Então o que ocorre? A coisa não acontece por localidade, entendeu? O que a gente tem que pensar? Nós estamos encarnados aqui na Terra, nós somos, sei lá, vários bilhões de pessoas encarnadas, e na medida em que nós começarmos a implantar em nós esse comportamento, a Terra vai viver um ambiente de fraternidade, de igualdade, na medida em que cada um de nós comece o processo. E isso pode ser aqui, pode ser em outro planeta, pode ser em qualquer lugar, porque é algo que é consequência do nosso processo evolutivo. Nós vamos encarnando, reencarnando, compreendendo mais um pouquinho. Aí vamos supor, nessa vida eu pratico um pouco, mas muito pouco. Na próxima vida eu pratico um pouco mais, eu compreendo um pouco mais, coloco um pouco mais em prática. Na próxima vida um pouco mais. E aí vai chegando o momento em que cada um de nós vai conseguindo pôr mais em prática, mais em prática, mais em prática. É o que ele fala, isso se torna comum. A gente começa a ver essa atitude fraterna, igualitária, amorosa, bondosa, como algo geral. Só que isso é um processo de decantação, ele é lento. Ele é lento, a decantação vai devagarzinho. Mas tem que deixar o processo seguir. Cada um refletir, cada um faz um pouquinho hoje, um pouquinho mais amanhã. E esse processo, ele é algo que ele vai andando. E quando a gente se conscientiza e a gente começa, a gente não quer parar nunca mais. Aquilo é algo que a gente incorpora pela nossa própria vontade, sem ninguém impor. E a partir do momento que eu desperto para isso, eu começo a incorporar, começo a fazer um pouquinho, eu não paro mais. Aí você não para mais, ele não para mais, ela não para mais. E isso vai andando, vai contagiando e vai chegar uma hora que isso vai ser algo comum e geral. Aqui, na Terra, aqui. Isso vai acontecer aqui. É lento, demora, mas vai acontecer aqui na Terra. Não é em outro planeta, é aqui. Com o passar das reencarnações e com os degrauzinhos de evolução que a gente vai subindo um degrauzinho, compreendendo mais, pondo mais um pouquinho em prática, a gente vai chegando lá e é o coletivo. Cada um que faz um pouquinho contribui para esse coletivo e esse coletivo aumenta cada vez mais. É mais ou menos isso. Beleza? Você falou que era para fazer a prece? Isso, mas antes... Obrigado. Palmas para Allan Kardec. Ele escreveu o artigo. Ele que, como um francês que é daquela época, ele viveu e todos os reflexos e os ecos da Revolução Francesa, que até hoje estão presentes, mas estavam muito fortes no século XIX, ele fez uma análise brilhante e crítica. Ele foi crítico da própria Revolução Francesa, mostrando que do jeito que eles fizeram, nunca ia construir fraternidade em lugar nenhum. E foi por isso que a fraternidade estava em último mesmo lá. Liberdade, igualdade, fraternidade que se dane para depois, porque a fraternidade não ia sair daquilo. Mas isso é normal, porque era aquele contexto, era um contexto violento, de exploração das pessoas. Então, o tempo vai passando e é aquilo que eu estava falando, a gente vai subindo esses degrauzinhos aos poucos, né? Devagar mesmo. Mas, então, viu, cada um consegue aquilo que a Revolução Francesa conseguiu, que ela foi capaz de conseguir naquele tempo.
Sim. Hoje, de repente, nós somos capazes de conseguir um pouco mais no nosso tempo, amanhã seremos capazes de conseguir muito mais num tempo futuro. E é assim que é o caminhar, né, do progresso. Mas essas palmas também, de todos nós, é mais um incentivo O Paulo para que Henrique. você continue, né, Devagarzinho, né? Não nos fazendo apresentando e nos ensinando cada vez mais. Tudo bem. Convido a todos para lerem esse artigo e para ouvirem os programas, porque realmente são programas fantásticos, né? Vamos lá então, vamos nos reunindo aqui em pensamento, assim como nós estamos juntos aqui, unidos, estamos num clima sereno, tranquilo, um clima de união. Elevemos o nosso pensamento aos amigos espirituais que nos incentivam, aos nossos mentores. Procuremos mentalizar a figura de Jesus na sua sabedoria, no seu amor. Elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, o autor de todas as leis que regem o universo, que são leis de amor, de sabedoria, de justiça, e pedindo o fortalecimento, a sustentação, que os nossos amigos espirituais, que Deus, nosso Pai, possa nos dar essa sustentação, essa inspiração, e que nós possamos, a cada passo, a cada degrau, com a ajuda uns dos outros também, possamos ir implantando dentro de nós essa paz, essa serenidade, essa empatia, essa benignidade, que nós possamos construir pouco a pouco a evolução, já que Deus, como nos cria como espíritos imortais, Deus nos coloca o tempo infinito à frente de nós e as oportunidades são cada vez colocadas para a nossa própria evolução. Que assim seja. Obrigado.